Oi, esse é um vídeo para a gente falar sobre morte. Na verdade, sobre vida. Para ser sincero, sobre os dois. Porque não dá para falar sobre um e deixar o outro de lado, né? Meu nome é Jason Flash, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e esse é um vídeo para se falar sobre luto. Bom, falar sobre luto, na verdade, é falar sobre vida. Sobre as nossas histórias, sobre os nossos amores, sobre as nossas amizades, sobre as nossas perdas, para falar também sobre morte. Bom, antes me apresentar brevemente, né? Quem eu sou? Meu nome é Jason Flash e eu cursei psicologia na UFSPA, numa universidade aqui do Rio Grande do Sul. Bom, as minhas ênfases de trabalho hoje como psicólogo são duas, é o luto e o suicídio. E elas se encaixam na minha trajetória hoje profissional por meio das experiências acadêmicas que eu tive. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre como o luto foi inserido na minha trajetória acadêmica e como hoje então ele faz parte da minha prática profissional. Bom, enquanto estudante da UFSPA, em um determinado momento nas fases dos estágios profissionais, eu fui selecionado para um local chamado CEF, que é a faculdade do CEF, né, que é o Centro de Estudos da Família e do Indivíduo, que tem aqui no Rio Grande do Sul. No CEF existe um núcleo chamado CORA, e o CORA então tem por objetivo o estudo sobre o luto e, consequentemente, também o atendimento de pessoas enlutadas, né? Então, por meio dessa experiência profissional, em contato com o CEF, por meio de um estágio no CORA, então o luto se inseriu na minha trajetória acadêmica. E foi uma experiência divisor de águas. Dali para frente, não tinha mais como não pensar em trabalhar com o luto enquanto estudante de psicologia, enquanto futuro profissional. Bom, isso é sobre a trajetória acadêmica, né? Então agora vamos falar sobre o luto. O que é o luto? E a primeira das frases que eu gostaria de compartilhar com vocês já é quase que o fim dela, né? Quase que o fim desse pensamento, dessa trajetória, que é o seguinte: o luto não depende da morte. Essa frase ela vai se repetir bastante ao longo dos materiais que eu for compartilhar com vocês, e ela talvez seja uma das mais importantes. O luto não depende da morte. E por que ela é importante? Porque, em certo nível, se tem esse consenso, né, esse senso comum de que o luto está vinculado com a morte. E de fato existe essa relação, tem um vínculo muito forte entre o luto e uma perda, né? Uma morte, mas não necessariamente. Então, o que é o luto? Como é que a gente pode definir ele de uma forma bem simples? Dentre as diversas teorias, os diversos teóricos que estudam esse tema, a gente pode chegar em um mínimo denominador comum e definir o luto como o rompimento de um vínculo significativo. O luto é isso, é o rompimento de um vínculo. Esse rompimento pode se dar por diversas razões. Pode se dar em detrimento de uma perda, da morte, ou tantos outros exemplos, que é o que nós vamos elaborar agora na sequência. Então isso é o luto, é o rompimento de um vínculo significativo. Esse vínculo se rompe e um processo de luto pode então se dar início. Bom, existem tipos diferentes de luto, né? Quando se estuda o luto, de forma simples, a gente pode colocar ele de duas formas, né? Os lutos reconhecidos e os lutos não reconhecidos. Bom, o que isso significa? Significa que a morte, em primeiro lugar, ela é um fenômeno cultural social. O que isso significa? Significa que algumas mortes, algumas perdas, alguns rompimentos de vínculos são aceitos, reconhecidos e validados de formas diferentes. Então, quando eu perco um familiar, um amigo, um colega, uma pessoa próxima, essa
perda, esse rompimento de vínculo, essa morte, ela é validada de uma forma dentro da minha cultura, dentro da minha sociedade, dentro do Brasil, dentro da América Latina, da América do Sul, dentro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de uma forma diferente, caso eu habitasse qualquer outro canto, qualquer outro continente, qualquer outro local, né? Então, é um fenômeno cultural e social. Então, alguns lutos são mais facilmente reconhecidos. Isso não significa que exista maior ou menor valor nisso, não existe um julgamento, não, um juízo de valor em relação a isso. Toda perda, todo rompimento é significativo. Infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura, às vezes olha para essas perdas, esses rompimentos, de diferentes formas. Então, o que é um luto reconhecido? É um luto aceito e validado por uma sociedade de uma forma mais natural, vamos dizer assim, espontânea, né? Então, perdi um familiar, perdi um amigo, um colega de trabalho, perdi um cônjuge, né? Então, esses são lutos facilmente reconhecidos. Os lutos não reconhecidos são, então, essas perdas, esses rompimentos, que em algum nível não são tão facilmente validados, aceitos e reconhecidos dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada cultura. Exemplos disso: morte de animais, término de relacionamento, uma mudança de cidade, de país, de estado, um processo de demissão, aborto, perdas gestacionais, perda de um membro, uma alteração física, uma cegueira, um dedo amputado, uma mão amputada, um braço, uma perna, uma questão que altere, né, a nossa estética, a nossa estrutura física. Isso também pode desencadear um processo de luto. Um sonho que se perde, um sonho que morre, né? Então, esses são processos que também podem desencadear um luto. São rompimento de vínculos, são alterações do nosso mundo presumido, da nossa realidade, que podem vir a desencadear um processo de luto, né? Então, em um primeiro momento, a gente pode entender o luto como esse rompimento de um vínculo significativo, e esse luto ele pode, então, ser mais facilmente reconhecido ou menos facilmente reconhecido. Então, se eu perco o meu hamster, com quem eu tive 5 anos de um relacionamento muito bacana, várias corridas na rodinha, ele sempre me ganhava, o condicionamento dele era melhor que o meu naquela época. Se eu perco um hamster e agora eu não tô legal e eu quero compartilhar isso com amigos, com pessoas, o quão empático elas podem ser, né? O quanto de compaixão elas podem trazer com elas para validar e reconhecer que eu posso estar tô eu posso estar chateado, eu posso estar desolado pela perda de um vínculo que era importante para mim, né? Tô dando o exemplo do hamster, porque tô falando de luto não reconhecido, né? Hoje em dia as pessoas se mobilizariam mais facilmente se eu dissesse que eu perdi um gato, que eu perdi um cão, né? O cão é o melhor amigo do ser humano, né? Mas até para isso, certos animais, tu olha talvez com... Ah, o meu peixinho morreu, né? Minha tartaruga, o mestre... O meu ratinho, o mestre Splinter, o Donatello, minha tartaruga morreu. Então isso pode não ser tão facilmente validado. E o pulo do gato é que não existem sofrimentos maiores ou menores nesse sentido. Todo sofrimento gera uma dor. Toda perda, todo rompimento de vínculo pode vir a gerar uma dor. E quem somos nós para dizer que a perda de um animal, que a troca de uma cidade, que um processo demissional é mais ou menos, né, importante, relevante, doído na história de vida de uma pessoa do que qualquer outra coisa, né? Bom, então o luto, nesse primeiro momento é isso, é esse rompimento de vínculo. Esse luto ele pode ser mais facilmente reconhecido, menos facilmente reconhecido. E nesse sentido, o luto não depende da morte. É um rompimento de vínculo, uma amizade, o teu melhor amigo, 10 anos de amizade, e aí, sei lá, o cara mudou de cidade, de estado, essa amizade não é mais a mesma.
vocês romperam a amizade por questões políticas, por qualquer razão que possa ser. Porra, foram 10 anos da tua vida com aquela pessoa, foi toda uma trajetória, tem todo, né, um relacionamento, tem todo memórias, né? Então, nesse sentido, o luto ele não depende da morte, e o luto tem muito a ver com a vida, com aquilo que se mantém vivo em nós, com aquilo que segue em nós. Mas isso vai ser conteúdo e material para outros vídeos. Bom, nesse momento vocês podem se perguntar para que me servem essas informações. Eu não sou psicólogo, eu não sou estudante de psicologia. Bom, para que servem essas informações? Te serve para que tu possas melhor se relacionar contigo mesmo e com os outros. Lembrando que a gente faz parte de uma sociedade de relações e que muito provavelmente tu não tá numa ilha. Se tu tiver, tu não vai estar tendo acesso a esse vídeo. Ou talvez tenha, se a conexão do Wi-Fi for boa. Mas é para isso, para que tu possa te relacionar melhor contigo mesmo. Para que tu possa ser mais empático, para que tu possa te acolher mais, te validar mais. E se dar conta de que, eu acho que de repente pode ter, de fato, um luto em relação àquele sonho que eu tinha quando eu era mais novo, que eu tentei, né, perseguir durante um tempo, não deu certo, alguma coisa aconteceu, uma amizade. E isso em algum nível pode te ajudar a uma compreensão melhor desse processo, a uma validação. Cara, meu gato morreu, eu tenho o direito de ficar triste. Eu tenho o direito de ficar mal, eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de ficar puto. Não queria que meu gatinho tivesse morrido, meu cão, o que quer que seja, né? Eu tive que trocar de cidade, um emprego que para mim foi tão importante, né? E tantas outras questões, né, que são mais sérias, mas não menos relevantes, não menos dignas de reconhecimento, não menos dignas de validação. Se a gente for falar de um aborto e de uma perda gestacional, são assuntos que nos tocam, talvez, muito mais forte do que o fim de uma relação, ou uma demissão, ou não. Cada caso é um caso, cada história é uma narrativa, cada vida tem os seus pesares, tem o seu esforço, né? O tanto que aquela pessoa fez para chegar naquele determinado momento no tempo e no espaço. Então, isso é para que a gente possa ter essa maior empatia, se relacionar melhor conosco e com os outros, ser mais humano. O mundo talvez precise de seres mais humanos, a nossa sociedade de modo geral. O Brasil com certeza precisa de seres mais humanos. E para terminar essa fala, para ela não ficar muito extensa, eu termino com um trechinho de uma música de uma banda norte-americana de Seattle, de grunge, chamada Pearl Jam. Eles têm uma música chamada I Am Mine, que é eu sou meu, eu pertenço a mim, né? E uma das frases que eu mais gosto nessa música é mais ou menos assim. Em uma tradução livre, o Ed Vedder diz que eu sei que eu nasci e eu sei que eu vou morrer. E o que há entre isso me pertence. Eu sou meu. Isso é a vida. É o que acontece nesse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. O quanto da tua vida tem sido vivida. O quanto da tua vida tem sido carregada contigo, reconhecida, aceita, validada, respeitada. Meu nome é Jason Flash, hoje eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e uma das minhas ênfases de trabalho é o luto. Então, de vez em quando eu vou aparecer aqui para compartilhar algumas informações com vocês a respeito disso. Muito obrigado, tchau!